Hoje é o dia que dedicamos ao estudo das cartas do mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso. Estamos estudando a carta aos Romanos. Olá, irmãos e irmãs. Vamos relembrar aqui, né? Já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. A primeira carta de Paulo que vem após o livro de Atos dos Apóstolos é a Epístola aos Romanos. Eu vou trazer aqui algumas observações interessantes sobre ela antes da gente entrar na leitura que reserva para nós hoje. A Epístola aos Romanos é a mais longa das epístolas de Paulo. Essa epístola contém a explicação mais completa da doutrina da justificação pela fé com obras em Jesus Cristo, ao invés das práticas da lei de Moisés. Ele vai falar muito sobre isso. Aí, seguindo aqui, o apóstolo Paulo é autor dessa epístola, né? Ao escrever essa epístola, essa carta, né? Ele usou a ajuda de um escrevente, Tércio, que escreveu sua própria saudação aos romanos quase no final da carta. Paulo escreveu essa epístola aos romanos quando ele estava em Corinto, perto da sua terceira viagem. Várias pistas sugerem que Paulo escreveu essa epístola durante os 3 meses em que permaneceu em Corinto. E deve ter sido, também provavelmente, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. A Epístola aos Romanos, é claro, é dirigida aos membros da Igreja de Roma. A origem da igreja em Roma, igreja, eclésia, reunião, boa companhia, que os cristãos faziam. É desconhecida, mas provavelmente data logo depois do dia de Pentecostes, quando os judeus visitantes de Roma ouviram Pedro. E aí, né, se tornaram cristãos. Ele escreveu saudações a santos específicos que conhecia, tanto por ter sido apresentado a eles, como por meio de outras pessoas que tinham morado em Roma, como Priscila e Áquila. Parece haver pelo menos 3 razões principais para Paulo ter enviado esta carta. Primeira razão. Durante anos, Paulo quis pregar o Evangelho de Jesus em Roma. Então, essa carta já servia como orientação para aqueles que estavam lá a se comportarem e o que eles deveriam fazer. Ele também esperava, né, que a igreja em Roma viesse a crescer e lhe pudesse servir como base para partir para uma missão na Espanha. Olha como é que o homem pensava longe, né? Ele não queria sair de Roma, não, ele queria ir até a Espanha, mas nessa encarnação não deu. Segundo ponto, esclarecer e defender seus ensinamentos. E quais eram os ensinamentos de Paulo? Era uma fusão lógica e racional entre tudo que ele aprendeu do judaísmo, do que ele ouviu que os apóstolos lhes passou sobre os ensinamentos de Jesus. Então, o tempo inteiro, em todas as cartas de Paulo, ele vai colocando um frente ao outro e mostrando, muitas vezes, como os ensinamentos de Jesus estavam muito mais de acordo com a verdade e a lei de Deus do que os ensinamentos posteriores. Mas não era aquela coisa de dizer, esse aqui é melhor por causa disso. Não, ele explicava, ele comparava, dizia, esse aqui é isso, 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 esse aqui é isso. Vejam, comparem, é assim que ele foi agindo em todo o seu
ensinamento pessoal, aquilo que ele trazia do Velho Testamento e dos ensinamentos de Jesus. Esclarecer e defender seus ensinamentos, Paulo enfrentou repetidas oposições das pessoas que não entenderam ou distorceram os seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Jesus. E terceiro motivo, para promover a união era o sonho dele, entre judeus e gentios, membros da igreja. Para Paulo, não importava se o seguidor de Jesus fosse um judeu que conhecia o Velho Testamento, ou se fosse um pagão, um gentio, ou qualquer pessoa de qualquer outro lugar. Todos eram filhos de Deus, eram irmãos em Cristo e estavam ali para aprender juntos. Esse é o terceiro, resumindo, terceiro e último. Então, Paulo procurou de toda forma integrar esses dois grupos. E é isso que a gente vai ver nas leituras. E hoje a Norma vai começar a ler para a gente o capítulo 2. É isso, não? Isso, Paulinho. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, nós vamos ler, como Paulinho falou, a carta aos gentios e os judeus igualmente culpados, né? O juízo de Deus, carta, epístola de Paulo aos Romanos, item 2. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, aqui, a gente pode fazer um pequeno comentário, né? Os defeitos que a gente enxerga nos outros são reflexos, né, do espelho da nossa alma. Eles estão em nós, normalmente. A gente vê um cisco, né? Mas não vê no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso, né? E por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. É verdade. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Fala, Paulinho. Só um pequeno comentáriozinho aqui. Aqui, né, Paulo fala que corações duros são mais presentes do que corações dóceis ali de Deus, né? Aqui são irmãos que não acreditam, que não veem a presença de Deus em suas vidas como o Pai que Jesus nos colocou, mas sim como ainda aquele Deus guerreiro, truculento, que foi ensinado no Velho Testamento. O arrependimento
é fruto das coisas, é fruto de uma consciência limpa e conhecedora da lei de Deus. Então, o homem jamais vai poder chegar ao arrependimento se ele não descobrir Deus e as leis e suas leis que estão gravadas na nossa consciência. Então é preciso unir a mente e o coração para que essa dureza então seja rompida, porque a racionalidade pura jamais nos levará a lugar nenhum. É verdade, Paulinho. E certa vez, eu assistindo a uma palestra do Centro Espírita Leon Denis, pela Rádio Rio de Janeiro, exatamente cujo tema era não julgueis para não ser julgados. Foi dado um exemplo que me marcou bastante, porque é muito comum a gente, dentro da casa espírita, julgar os colegas. Por mais que se aprenda, não é? E por mais que saibamos que mais seremos cobrados, porque temos o conhecimento das leis, a gente julga, a gente se pega julgando. Então, a palestrante falou o caso de um irmão que trabalhava lá no Leon Denis, era dedicado médium, mas ele chegava com cheiro de álcool. E aquilo incomodava muito os outros médios, né, que sentiam aquele odor e comentavam entre si, mas o seu altivo sempre colocou ali, teve essa tolerância, né, e, e soube refletir mais acerca de quanta coisa boa aquele médium fazia. E quando ele desencarnou, seu altivo recebeu uma comunicação espiritual, que aí vinha a justificativa, né, do porquê ele era tão dependente desse vício, né? Aí disse que esse irmãozinho, ele teve em vidas pretéritas dura encarnação, em que ele exercia a função de recolher corpos, principalmente na Idade Média, quando ele reencarnou nesse período na Europa, e o solo europeu assolado de pragas, e sem cura, né, para aquela praga ali, ninguém queria chegar perto dos corpos, e ele é que recolhia os corpos para enterrá-los em vala comum. Então, para suportar aquilo tudo, ele bebia. E aí essa dependência ficou incrustada, né, no perispírito dele. Por isso que mesmo continuando se esforçando, né, agindo no bem do amor dentro da casa espírita, isso era muito latente, ele ainda não tinha conseguido vencer totalmente. Achei um belíssimo ensinamento. É claro que nem todo alcoólatra tem esse histórico, mas é uma luz que se acende para a gente, do não julgueis, para não ser julgados, né? O nome, só para quem não teve contato, o altivo foi o presidente, né, do Leon Denis, e que hoje já está desencarnado, né? É verdade. E a direção segue. E uma coisa importante é a diferença entre analisar e julgar. Isso. Porque nós, quando temos um fato à nossa frente, nós temos que analisar, separar as informações que chegam a gente, muitas vezes temos que tomar decisões com relação àquele fato. E o julgar, muitas vezes, não é só o julgar, é o julgar já condenando. Isso é o que normalmente nós fazemos. Na palavra julgar, já está implícito um peso de julgamento e de condenação, e não de análise dos fatos, compreensão e, principalmente, acolhimento, né, daquele que, porventura, esteja fazendo alguma coisa errada, e de orientação, principalmente, né, e não de condenação. Né. Vamos lá, seguindo? Vamos.
dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justos, hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulinho, lendo esses trechos, eu até lembrei, né, da questão 621, quando está escrita a lei de Deus, né, a questão 621 de O Livro dos Espíritos, né, está na nossa consciência. Por isso, aqui, quando ele se referenciou aos gentios, né, para onde ele foi pregar, quando Jerusalém o rechaçava, eles lá não tinham ainda conhecimento das leis morais de Deus, mas na consciência, sim. Então, eu achei também muito legal. E tem uma passagem do Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, que é pequenininha, mas eu acho bem pertinente. Ela fala: não critique, procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. É que o Paulinho falou, né? Ajudar o colega que está falindo lá no dia a dia conosco. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Foi isso que fez Jesus, né, Paulinho? E aqui, não, nessa série aqui que você falou aqui na frente, você vai vendo que, a gente vai vendo que Paulo aqui vai colocando quem? Tribulação e angústia virá sobre toda a alma que obra no mal. Ele vai dando outros exemplos vários aqui, né, que ele deixa claro, em outras palavras, através de exemplos, a lei de causa e efeito em ação, né? A lei de justiça de Deus. Aquele que obra mal. Ponto. Né? Então, a lei de causa e efeito está presente em todas as culturas, porque ela é uma lei de Deus.
Então, ela só tem vocábulos próprios, como também aqui, ó, uma outra passagem que tem aqui. Porque quando os gentios, aqueles... Por que ele fala sempre os judeus primeiro e também os gentios? Porque os judeus tinham conhecimento da lei. Uhum. E quando a gente tem conhecimento da lei, a gente tem a responsabilidade nossa cresce. E os gentios não sabiam nada, estavam nem aí, né? Então, Verdade. primeiro aos judeus e depois aos outros. E aqui a gente vê um exemplo bom, né? Porque quando os gentios que não têm lei, né? Os judeus tinham lei, os gentios não tinham lei, fazem naturalmente as coisas, o bem, né? Que são da lei, eles fazem naturalmente, por si só. Ninguém mandou eles fazerem. Ninguém deu um livro para eles lerem. Ninguém mandou profeta lá. Eles fazem porque eles fazem. Eles fazem porque eles são bons. Estes, tais, não, não tendo semelhante lei, a si mesmo se servem de lei. Então, aquele ato, aquele exemplo, aquela ação prática, acaba servindo de lei do dia a dia de comportamento para os outros. É E verdade. isso é que é o mais bacana. A gente não precisa ter estudo, a gente não precisa conhecer nada, porque quem é bom é naturalmente bom e faz o bem porque gosta de fazer o bem, se sente bem fazendo o bem. É natural daquele espírito, ele já é um espírito evoluído. O bom não. O que tenta ser bom, esse tem que ler 200 milhões de coisas, para ver se decora alguma coisa, né? E fazer muito estudo, né? Para ver se entra na cabeça dura que todos nós temos, as coisas que a gente ainda não consegue fazer. Ô, Paulinho, se você me permite, eu lembrei da fala de um amigo meu, que eu trabalhei com ele lá no interior do Amazonas. Ele foi criado, assim, bem no interiorzão mesmo, ribeirinho. As dificuldades são grandes, né, na região. E ele falou que tinha uma família que morava próximo da casa da família dele, que aquilo estava com uma dificuldade muito grande. E sempre a vizinha ia pedir uma xícara de alguma coisa para a vozinha dele, né? E a vozinha dele sempre dava. Aí ele não entendeu bem, porque um dia eles estavam com a despensa cheia de açúcar, e a vozinha dele falou assim para ele: vai lá na casa da vizinha, da dona Fulana, pegue uma xícara de açúcar. Ele falou: vó, não estou entendendo, mas para que pegar? Meu filho, a gente está cheio de açúcar aqui, vó. Aí ela falou: meu filho, é para ela não se acanhar de vir aqui pedir a gente. Então, quando você falou isso, quem é bom assim naturalmente. Ela estava preocupada com a vizinha não se acanhar de pedir ajuda. E ela sabia que a dificuldade da vizinha era muito grande. Então, e essa vivencia, né, a lei de Deus na consciência já. Que bom. E aqui, sobre isso, tem o nosso irmão Jeff aqui, que vai dar uma opinião aqui, né, Jeff? Bom, Diretamente do Tocantins. O que você acha, Jeff? Sumiu. Depois ele fala. Vamos dar sequência. o microfone dele está trancado, Paulinho. Vamos lá, daqui a pouco ele aparece. Pode prosseguir a leitura, Paulinho? Vamos lá. Vamos ler e comentar. Hoje, Aqui ninguém ensina nada. isso. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glórias em Deus,
que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nossa, isso é profundo. E aqui, só pegar esse sinalzinho, como está escrito, essas são as referências que Paulo fala do Velho Testamento. E aqui, no Velho Testamento, em Isaías, em Ezequias, esses profetas falavam que o nome de Deus seria, né, aconteceria tudo isso aqui. E isso aqui é um tapa na cara, né? Muito. Então, isso vale para nós, né, Paulinho? Nós somos os judeus hoje. Porque se a gente tem começado estudando, né, as leis de Deus, nos propondo a estar assim compartilhando o estudo e crescendo junto com as pessoas que nos auxiliam nessa caminhada, a gente entra naquela, né, que a quem muito foi dado, muito será perdido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, nós somos os judeus hoje. E aqui, né, tu, pois, vamos botar uma vírgula aqui, e acha que se acha, né, vírgula, ensinando os outros, por que não ensina a ti mesmo, né? É verdade. Para ter, porque o verdadeiro ensinamento é aquele ensinamento lá daquela passagem lá, daquele gentio que não foi em nada ensinado, mas mesmo assim ele faz as coisas boas. Esse já adquiriu, eu via muita gente dizendo que queria ser médium, eu quero ser médium, eu quero fazer o bem e tal, não sei o quê. Não precisa ser médium para fazer o bem, né? Seja um bom ser humano. É verdade. Seja uma boa pessoa, seja, né, faça o bem no seu dia a dia, naturalmente, talvez coisas pequeninas. Aí, infelizmente, as pessoas ainda têm ainda ideias, né, sobre a mediunidade, sobre os fenômenos, sobre esse tipo de coisa, achando que os médiuns, e são heranças, como aquele exemplo que você deu do senhor, né, do médium que era alcoólatra, virtude, ainda possivelmente possam ser condicionamentos de vidas lá atrás, em que ser o sacerdote, ser o hierofante, ser a pitonisa, eram cargos, eram coisas espetaculares, porque os segredos não eram revelados a todos. A coisa era muito fechada, né? Então, ficou essa falsa ideia durante muito tempo e que ainda perdura em algumas mentes por aí. É será verdade. será que o chefe já voltou? Não. O microfonezinho dele tá desligado, Paulo. Não sei se ele tentou falar e não viu isso. Mas quanto assim
a gente tem que ser exemplo, né? Eu também lembrei de uma fala do Haroldo Dutra, que ele, poxa, todo mundo gosta do Haroldo, né? E Sim. aqui no dia é que a gente é colocado à prova, né? Aí o Haroldo falou que ele estava com o filho dele no trânsito, mas ele ganhou Uhum. uma fechada, aquelas assim, braba, e ele já ia abrir o vidro para falar alguma coisa, aí ele foi freado pelo filho. O filho segurou ele e falou: pai, o que você vai fazer? Você já imaginou se esse cara que te fechou é um daqueles que assiste as suas palestras? Aí a gente, ai meu Deus, já não posso fazer isso. Aí ele pegou, agradeceu a Deus, o filho ter avisado a ele, para ele não se deixar vencer, né? Pela uma coisa natural que a gente tem, aquele impulso de, pô, a gente tem que domar a si próprio, né, Paulinho? Então, Uhum. a nossa responsabilidade é maior, porque a gente fala isso para os outros, como é que a gente. Aí, de vez em quando, né, o mercado cheio, aí vem com o carrinho e toque no teu calcanhar. Aí você, ai, meu Deus, abençoado, porque a gente já está tentando domar, né? Senão falaria outra coisa. Já é um Isso, a caminho, né? responsabilidade é grande. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Vamos continuar, Paulinho? Posso Vamos lá, continuar? vamos lá. O verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui nós terminamos o item 2. Essa questão da circuncisão e incircuncisão era uma questão totalmente judaica. E durante muito tempo, os judeus era um dos mandamentos, dos 613 mandamentos, que os judeus deveriam tentar cumprir. Era um costume, né? Então, era um ritual que era feito em que se considerava somente judeu aquele que fazia a circuncisão, que era nada mais nada menos do que uma coisa material, um símbolo, um corte, né? Uma coisa. E aqui ele deixa bem claro, nem é circunciso que se faz exteriormente na carne, mas o judeu é o que é no seu interior. Então, de novo aqui falando que o judeu não será melhor, mais puro, ou estará mais próximo da lei de Deus, se ele seguir a lei de Moisés. É isso aqui que Paulo tenta colocar o tempo inteiro, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro,
como falou Jesus, e não aqueles que fazem as obras da lei de Moisés. Então, não adianta fazer as obras da lei de Moisés e continuar espiritualmente, como ele, entre aspas, né, circunciso. Quando você falou a respeito de ser uma coisa material, né, Felipe? A gente vai lembrar que o Moisés, ele acumulou o poder temporal e o poder espiritual. Ele estava conduzindo aquele povo, né, fugindo do Egito, e ele tinha que criar regras, e a circuncisão passava pela higiene, né? Assim como não ingerir a carne de porco, porque poderia estar contaminada, não é? Então, eram leis materiais ruídas ali, como leis de Deus, né? Por isso que ficou um pouco difícil lá na Casa do Caminho, porque o Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele era insistente que tinha que ter a circuncisão. E aí houve aquela aclimatação para fazer assim, até para que a doutrina de Jesus fosse um pouco mais aceita, né? Não se ferisse os brios das tradições judaicas, né? Então, é tudo isso. Aqui no finalzinho, ele fala, e a circuncisão do coração é no espírito, não segundo a letra. Coração, para ser puro, é o espírito que tem que passar por esse corte, digamos Essa assim, limpeza, né, Paulo? Essa as coisas, limpeza, né? né? Cortar o que tiver pesado no espírito, o que tiver trazendo, né, energias densas para o espírito. Então, Tem que ser cortado, ser lapidado. traz boas energias, traz bons pensamentos para limpar teu perispírito. E não segundo a letra, cujo louvor não vem de homens, senão de Deus. E aqui, Paulo sempre, sempre, sempre tentando mostrar que o que vale são as coisas do Espírito. Limpar o Espírito, agir conforme o Espírito, não conforme as coisas da matéria. E por isso, mais uma coisa, por isso que Paulo foi tão importante, porque quem, além de um grande doutor da lei, né, como foi Saulo, para poder fazer essas comparações com tanta propriedade e colocar, né, esse passo além que seria dado por aqueles que viessem a seguir o Mestre Jesus. Então, esse passo foi dado por Paulo, essa interface, né, da lei para Jesus e, posteriormente, através do Espiritismo, com o Consolador Prometido, que veio explicar mais e mais coisas para a gente. Jeff, você apareceu, Jeff? Última chamada. Me chamaram, Paulo? Que bom. Eu ia perguntar. Eu estou aqui vivo, viu? Se vocês tinham alguma coisa a dizer sobre o item aqui, as obras da lei e a justificação pregada por Paulo pela fé em Jesus. O que a Norma falou aí, eu assino embaixo, viu, Paulo? A Norma aí, tem a minha palavra é a dela, viu? Então, tá bom. Que bom, Jeff, ouvir você, dar a sua contribuição para todos nós. Então, vamos seguir. Vamos ver se não deve dar tempo, mas vamos ver então a gente vai no capítulo 3. Tá bom. Paulo responde a objeções, né? Capítulo 3.
Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aqui ele fala como um homem, né? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. E aí, Paulinho, vai prosseguir? Ou vai fazer algum comentário? Segue até o finalzinho. Todos os homens na condição de pecadores, tá? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Os judeus não constituem exceção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e carecem na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de que há um Cristo Jesus, a quem Jesus propôs no seu sangue como
propiciado, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pois a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, inciso, e mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé. Pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Firmamos a lei, e aqui Paulo vai descrevendo que todos nós que estamos aqui, né, uma interpretação do que ele diz, estamos aqui reencarnados num planeta como a Terra, todos somos criaturas, a não ser aqueles grandes missionários, né, criaturas que, de alguma forma, tiveram problemas com a lei de Deus. Quando ele fala que erraram contra Deus, que estão debaixo da lei, né? Erraram contra a lei de Deus. E tanto os gentios, como os judeus, como qualquer um, né, tem todos a mesma responsabilidade, tem a mesma oportunidade. A justiça de Deus, ela permanece, mesmo que nós não saibamos como ela se dá, mesmo que aqueles irmãos daquela época não sabiam como ela se dava, mas Paulo diz que é através de Jesus. É pelos ensinamentos de Jesus que nós vamos nos aproximando cada vez mais do conhecimento, da certeza e da convicção que Deus é justo, é bom e misericordioso. Mas só que dessa vez com muito mais explicações, porque nós já crescemos espiritualmente, já compreendemos muito mais, então temos já condições de entender o que antes não tínhamos condições. Quer falar alguma coisa, não? Quero. Quando você estava falando, eu lembrei do próprio Paulo, né, como exemplo. Ele era um doutor da lei. Ele conhecia os mandamentos, né, que Moisés recebeu do alto. Não matarás, era um deles. E ele matou. O próprio Moisés, que recebeu essa lei de Deus, matou para conquistar território. Então, é isso. Deus é tão misericordioso que ele nos dá oportunidades de redenção. O Paulo, ele deu um salto quântico dentro da própria existência, não é? Ele mudou completamente e ele passou a vivenciar o amor e a deixar essas pérolas reflexivas para nos sacudir que isso é possível. E mesmo alguns de nós que não conseguimos, na mesma existência, superar desvios da lei, pelo amor, Deus é misericordioso, que nos dá novas existências, né, Paulo? Para a gente corrigir.
Sim, e assim ir avançando. Por isso que você, quando você falou que alguns irmãos estão encaminhados com a gente dentro da casa espírita, mas ainda tem assim um, uma forma comportamental mais rígida, ele talvez esteja tendo uma nova oportunidade, que ele foi um inquisidor no passado, alguma outra coisa no pretérito, e pela bondade de Deus, ele teve essa misericórdia de voltar a caminhar e ir se aprimorando, assim como todos nós vamos nos aprimorando. Eu acho exatamente. maravilhoso, maravilhoso poder entender isso. E aqui, o que é bonito é que Paulo fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Porventura, Deus só é dos judeus? Não, ele também é dos gentios. E nessa colocação, Deus é Deus de todos. Deus é nosso Pai. E ninguém faz prece dirigida ao Pai com tanta força e com tanto amor como você não. Faz a nossa prece encerramento? Vamos fazer sim. Graças a Deus. Obrigada, queridos guias e mentores amigos. Nossa gratidão é tão grande por todas as inspirações que chegaram até nós, para que o nosso estudo de hoje das cartas de Paulo pudessem ser cumpridos com a vossa assistência, com o vosso amor, com a vossa perseverança em nos ajudar ao nosso aprimoramento. Obrigada. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, querido Paulo de Tarso. Obrigada, Jesus. Mas, sobretudo, obrigada a ti, Pai amado e misericordioso, a quem pedimos muita proteção para todos nós e a devida permissão para encerrarmos o estudo das cartas de Paulo de hoje, estando juntos. Graças a Deus.